Bem-vindos à disciplina Comportamento do Consumidor. Vamos continuar agora na unidade 1, vídeo 2. Acompanhem comigo. Sobre o estudo do comportamento do consumidor, se partimos da base do conceito atual de marketing, cujo principal objetivo é a satisfação das necessidades dos consumidores, podemos entender a importância que tem a compreensão das forças internas e externas que movem os indivíduos, assim como as suas formas de consumo numa situação determinada. Observem que eu grifei aí forças internas e externas, porque as pessoas, quando elas entram no processo de decisão de compra, existem forças internas, como os seus gostos, as suas preferências, os seus valores, e existe também as influências externas, como um parente, um amigo, ou mesmo um profissional de alguma determinada área, que pode te indicar ou te influenciar a fazer um determinado consumo. O comportamento do consumidor estuda como e por que compram e consomem. Por que as pessoas decidiram comprar este produto e não aquele produto? O que motivaram elas a isso? O ato do consumo introduz-nos dentro do mundo da economia, da psicologia ou da sociologia, da antropologia e de muitas outras ciências. Então, o comportamento do consumidor ele acaba reunindo de diversas outras escolas, diversas outras teorias, de outras disciplinas, informações para construir o seu conceito, para construir a sua escola da informação. Então ele vai pegar desde conceitos relacionados à economia, à psicologia, à sociologia, à antropologia, dentro daquilo que lhe compete, daquilo que lhe interessa, para construir a sua escola, para construir os seus pressupostos teóricos básicos. Com relação à referência histórica do comportamento do consumidor, podemos entender que o comportamento do consumidor só se tornou uma matéria de estudo realmente importante e independente na segunda metade dos anos 60, ou seja, a partir de 1965, que de fato nós temos uma disciplina do comportamento do consumidor com uma robustez que justifique ser independente. Quando a óptica do marketing substituiu a perspectiva das vendas na empresa. Então, nesse momento, a gente já sai da perspectiva do marketing voltado especificamente e quase que exclusivamente para as vendas, para uma outra perspectiva, o marketing buscando compreender o consumidor para poder satisfazer as suas necessidades e os seus desejos. Até os anos 60, então, podemos falar de uma primeira etapa, que decorre de 1930 até 1950, e que se desenvolve algumas investigações de natureza não estruturada, ou seja, sem rigor metodológico, privadas de empresas que pretendiam conhecer os resultados das suas próprias decisões, apoiadas fundamentalmente em técnicas de investigação motivacional. Então, nesse primeiro momento, que vai de 1930 até 1950, temos alguns estudos feitos de forma independente por organizações, só que esses estudos ainda não tinham rigor metodológico, ainda não tinha uma fundamentação teórica, um referencial teórico que pudesse sustentar. Nem era a intenção fazer isso. As empresas tinham a intenção exclusivamente para compreender, para tentar entender o que motivava os seus consumidores a comprar. Já depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, em quase todos os países, os objetivos de marketing eram as vendas em grandes quantidades de produtos pouco diferenciados. Só que aí a estratégia que operava nas organizações era da produção, já que os consumidores estavam mais interessados em obter o produto, independentemente dos seus objetivos. O que nós observamos nesse primeiro momento pós-Segunda Guerra Mundial é uma onda muito grande do consumo das pessoas e onde se buscava consumir mais e consumir em quantidade. Ainda não havia tanta diferenciação dos produtos. Se nós observarmos a própria estrutura familiar, é uma estrutura familiar calcada numa figura patriarcal, uma figura da mãe, do pai, 3, 4, 5 filhos, uma estrutura muito bem definida. E a gente entende que essa estrutura ela mudou muito nos dias atuais. E, obviamente, isso não é de uma hora para outra. As gerações, a partir da pós-Segunda Guerra Mundial, foram mudando a dinâmica da sociedade e, consequentemente, os gostos e preferências dos consumidores.
Nesse momento, pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos produtos muito padronizados, porque isso facilita o processo de produção e, consequentemente, o custo de produção. É onde eu destaco aqui para vocês estratégia que operava nas organizações que era de produção. A preocupação maior era no processo produtivo e não em agradar ao cliente. Agora, numa outra perspectiva, num outro ângulo mais atual, os consumidores procuram, quando compram, conseguir a máxima qualidade e diferenciação nos seus produtos. Então, aqueles produtos que eram muito massivos, muito iguais, muito parecidos, já não interessam mais na nossa sociedade ou mesmo nos últimos 20 anos. A tendência e a procura é que as pessoas busquem produtos que sejam mais personalizados, individualizados, customizados. A óptica da produção e posteriormente a das vendas, que procurava colocar toda a produção no mercado, deu lugar a uma perspectiva orientada para o consumidor. Então, eu não procuro mais me orientar apenas pela produção ou pelas vendas. O que eu busco, o que a minha empresa busca nesse momento é se orientar pelo consumidor, por aquilo que ele quer, por aquilo que ele deseja. A empresa sempre vai se perguntar, como é que eu posso fazer para satisfazer mais e melhor o meu cliente? E ainda, por vezes, o produto adapta-se tão bem às preferências e necessidades dos consumidores que se vende por si próprio. Esses são os modelos do novo consumo, ou seja, eu criar produtos que sejam extremamente adequados às necessidades e desejos dos consumidores, que a questão da venda vai se tornar supérflua, vai se tornar facilitada. Ainda sobre a referência histórica do comportamento do consumidor, como eu disse para vocês, ele surgiu de outras disciplinas, como a psicologia, que é o estudo do indivíduo, a sociologia, que é o estudo dos grupos. Temos também a psicologia social, que é a forma como o indivíduo se interrelaciona dentro do grupo, a antropologia, que é a influência da sociedade sobre o indivíduo, e a economia, que é o estudo dos mercados. Então, o comportamento consumidor ele acaba se apropriando de outras teorias, psicologia, sociologia, psicologia social, antropologia e mesmo a própria economia. A razão que impulsionou seu aparecimento como ciência foi a necessidade de criar um instrumento que permitisse prever a reação dos consumidores às mensagens promocionais e compreender os motivos pelos quais se tomam as decisões de compra. Então, enquanto ciência, o comportamento do consumidor tentou identificar os motivos pelos quais as pessoas decidiram comprar, saber se foi uma questão relacionada à cor, à localização, ao tempo, à dinâmica, à eficiência energética, o que predominou no processo de decisão de compra daquele consumidor. Buscamos então nesse processo entender o cliente. Um dos objetivos da função do marketing é entender o consumidor tão bem quanto o produto ou serviço que a empresa deseja vender a ele. A resposta do consumidor é o teste decisivo para verificar se a estratégia de marketing será bem sucedida. Resposta positiva, negativa ou neutra. Uma dessas três respostas o cliente pode dar à sua oferta. Os dados sobre os consumidores auxiliam as organizações a definir o mercado e identificar ameaças e oportunidades para uma marca. Estamos agora no marketing 4.0, que é o marketing fundamentado basicamente nas informações e no garimpo de processamento de dados. Através dessas informações, a empresa consegue ser mais assertiva em definir quais produtos em quais segmentos de mercado. Sobre o comportamento de compra do consumidor, refere-se especificamente ao comportamento dos consumidores finais. Então, quando a gente busca entender esse comportamento, em essência, nós buscamos entender não os atravessadores, não os varejistas, as pessoas que fazem o intermédio entre fornecedores e demandantes. Nós buscamos entender, sim, o comportamento do consumidor final, indivíduos e famílias que compram bens e serviços para o consumo pessoal. Todos esses consumidores finais, juntos, constituem o que a gente chama de mercado consumidor. E aqui a gente pode diferenciar em mercado real e mercado potencial. A principal pergunta para os profissionais de marketing, para vocês, alunos, é: como os consumidores
responderiam os inúmeros esforços de marketing que a empresa poderia utilizar. E a gente precisa entender que as empresas utilizam vários estratagemas, várias ferramentas mercadológicas, no intuito de captar a atenção do cliente, de captar a sua demanda. E eu preciso buscar, obviamente, me diferenciar frente a esses concorrentes, frente a essas outras empresas. Além dessa pergunta, os profissionais da gestão mercadológica, no caso vocês, futuros profissionais da área de marketing, precisam responder a várias perguntas. Dentre elas, quem é que constitui o mercado real, potencial? O que as pessoas compram e por que elas compram? Quem participa na decisão de compra? Porque muitas vezes quem efetivamente compra o produto não foi quem decidiu comprar o produto. Você pode ter, por exemplo, uma mãe que pede ao filho para ir lá na venda comprar um determinado produto. Então o processo de decisão ficou com a mãe, mas a compra ficou com o filho. Talvez essa mãe pode ter sido influenciada, por exemplo, no caso da compra de um creme dental, por um profissional da área, por um dentista. Então precisa analisar não só quem está indo lá comprar, mas todas as pessoas que interferem nesse processo. Como é feita a compra, de que forma a pessoa paga, se é física, se é virtual, quando é que essa compra é feita e onde é que é feita esta compra. Encerramos aqui o nosso vídeo 2 e eu agradeço a presença de vocês até esse momento. Um grande abraço.